Vambora, hein, meninos? Olha, a aula de vocês está sendo gravada, né? Qualquer coisa, você vai pegar o link lá com o pessoal do Colégio Dinâmico e se tiver alguma dúvida, vai para frente, volta, passa mais rápido, né? Mas olha, mais uma segunda-feira abençoada para todo mundo, né? Uma semana aí que vai ser cheia de conquistas aí para todo mundo. E, cara, estamos dando continuação no estudo da termodinâmica. Traduzindo, estamos estudando gases, né? Cara, semana passada e na retrasada, a gente começou a falar sobre o conceito de energia na termodinâmica. Falamos sobre trabalho e na aula passada entrou uma grandeza nova, bem no finalzinho, que é a energia interna de um gás. Mas olha, qualquer coisa pode chamar no bate-papo aí, hein? Aqui tá fazendo frio, cara, tá? Aqui pro lado aqui da Aparecida tá frio pra caramba. Mas vambora, meninos. Combinamos em aulas passadas, né, que, senhores, olha, todo corpo que tem velocidade, se ele colide com algo, ele pode fazer um regaço, um estrago, né? Quem tem velocidade, nós combinamos que todo corpo que tem velocidade tem uma forma de energia chamada de energia cinética, o EC, né? E aí, cara, combinamos que dentro de um gás está cheio de energia. Dentro de um gás você tem bilhares de moléculas e essas moléculas andando de um lado para o outro, cada uma delas tem energia cinética. Se eu conseguir calcular a energia cinética de todas as moléculas do gás e somar, eu vou ter a energia interna do gás que nós chamamos de U, ou, para os íntimos, a energia que está lá dentro. Então, na aula passada foi aí que nós paramos, né? Eu coloquei uma equação que até me fez, todo mundo xingou, né? Mas a gente não vai usar ela. Isso, para quem está perdidaço, lá dentro do gás, quem tem velô tem energia cinética, o EC, não é isso? Energia cinética, manda ver, 2 em cima, 2 embaixo, não é isso? Então, combinamos que dentro de um gás, mano, tá cheio, né? São bilhões de moléculas dando um rolezinho, andando de um lado para o outro. Então, quando você olha para dentro de um gás, lá dentro dele está cheio de energia. E essa energia nós chamamos de U, não é isso? Ela é a energia interna, não é isso? É a energia que está lá dentro, né? Como que eu vou calcular isso? A princípio, cara, eu tinha que fazer a conta. Manda ver, 2 em cima, 2 embaixo. E descobrir quantos joules de energia essa molécula tem. Fácil para essa. Manda ver, 2 em cima, 2 embaixo. Calcula a energia cinética dessa. Só que num gás não é uma, duas, três, né? São bilhões de moléculas lá. Então eu vou somar a energia de todo mundo. Me xinga não, a gente não vai usar isso aqui, ó, tá? Então, calcular a energia cinética de um gás é você ir lá e fazer a soma. É a somatória, não é isso? Ou seja, cara, eu vou somar a energia cinética de todas as moléculas que tem lá no gás. O que nós combinamos? Primeiro, galera, a energia interna, o próprio nome te dá a pista. Energia que está lá dentro do gás. Ela vai pagar pau para dois caras. A energia interna de um gás, ela depende do N, do número de mols, assim. Quanto mais moléculas tiver ali, mais energia tem. E ele também depende da temperatura. Quanto maior a temperatura de um gás, significa moléculas mais agitadas e eu tenho mais energia. Então, a energia interna de um gás, ela é função exclusiva desses dois caras. Mano, a energia interna de um gás, se eu quero saber o que vai acontecer com ela, é só saber o que acontece com o N e com o P. Combinamos, hein? E para vestibulares e Enem. Se eu ver a temperatura de um gás aumentar, eu falo que a energia interna lá dentro aumenta. Se eu ver a temperatura de um gás diminuir, eu falo que a sua energia interna diminui. Nós não vamos fazer essa conta do somatório, pode ficar despreocupado. Nós não vamos usar a equação do zoinho, manda ver, 2 em cima, 2 embaixo, tá? Então, olha, quando a temperatura de um gás aumenta, tem que entender que sua energia interna está aumentando. Quando a temperatura de um gás diminui, eu tenho que entender que a sua energia interna está diminuindo. Existe um tipo de gás chamado gás monoatômico, galera. E para esse tipo de gás aqui, cara, eu tenho que saber calcular a somatória de suas energias. Então, na termodinâmica, dependendo do modelo do gás, eu tenho que, cara, eu tenho condições de fazer cálculos estatísticos e saber, em média, como que suas moléculas se comportam. Mano, vou começar com um gás mais complicado.
Meninos, ó, vamos começar com um gás mais complexo. Só ajeitar as configurações aqui, meninos, para ninguém rabiscar minha tela, né? Pera aí. Desabilitar a anotação dos participantes, beleza. Galera, vamos lá. Se eu começar com gás, tipo gás amônia, cara, a molécula dele, cara, é o NH3. Cada moléculazinha que está aqui dentro é um átomo, um de nitrogênio e mais 3 de hidrogênio. Então, eu digo que ele é um gás poliatômico. A molécula dele, cara, tem 4 átomos. E aí eu tenho condições, só que a conta é pesada. E para ensino médio, cara, não convém a gente falar aqui. Mas eu tenho um modelo estatístico que me permite saber, em média, como que essas moléculas se movem, dependendo da sua temperatura. Para gás assim, cara, pesadão, tá? Com muitos átomos na molécula, não é cobrado o ensino médio, não é cobrado no Enem e nem o vestibular. Para gás poliatômico, nós temos um outro jeito, tá? Se eu pegar um gás mais simples, tipo ozônio, tem gente que faz tratamento com ozônio hospitalar, né? Ozonioterapia. A molécula dele é mais simples, é o O3, né? São 3 átomos de oxigênio para formar essa molécula. Eu tenho um gás triatômico. Ainda assim, cara, para ensino médio, ele é complicadinho. A equação para calcular a energia interna desse cara aqui, para ensino médio, não é cobrada. Vou pegar um gás mais simples ainda. Cara, se você der uma cafungada aí, ó, né? Mais de 70% do que entrou no seu pulmão foi esse gás aqui, cara, o gás nitrogênio. E ele é o quê? A molécula dele tem 2 átomos. Nitrogênio é o N2, ele é um quê? Eu digo que ele é um gás diatômico. A molécula tem 2 átomos. Ainda assim é complicado. Mano, se a molécula do gás tem 4 átomos, eu não dou conta de calcular. 3 eu também não dou. 2, eu só vou conseguir calcular para ensino médio. Eu só vou conseguir com a matemática que vocês conhecem, tá? E com as leis físicas que nós conhecemos aqui, então, só conseguir calcular a energia interna para o gás mais peidorreiro que a gente vai ter, que é o gás o quê? Monoatômico. Então, para moléculas mais complexas, a gente não faz a conta em cima de ensino médio. Para ensino médio, o que a gente vai calcular é a energia interna de um gás monoatômico. Mano, se eu falo que aqui dentro eu tenho um gás monoatômico, mono sugere 1. Isso me diz que as moléculas desse gás contêm só um único átomo. Então, num gás monoatômico, as moléculas possuem um único átomo. Traduzindo, cara, nós só vamos calcular para os gases nobres. Cara, tem um cantinho lá da sua tabela periódica que tem aqueles gás cocôzinho, que não cola com ninguém, né? O hélio, o argônio, o xenônio. Os gases nobres, eles não colam com outros átomos, né? Para fazer moléculas mais complexas. Para gás ideal e monoatômico, para a gente na prática vai ser praticamente só para gás nobre. Tem como eu usar um modelo estatístico e saber, dependendo da temperatura, como as moléculas dele têm a sua velocidade média. E a conta é tão simples que dá para fazer ensino médio. Vestibulares e Enem já cobraram energia interna de gás monoatômico. A equação é essa aqui, galera. Se você puder dar um print screen, uma captura de tela, ou anotar essa equação aqui no seu caderno, essa aqui a gente vai usar de vez em quando. Mas olha, eu tirei o áudio de vocês aí, mas qualquer dúvida, pode chamar no bate-papo, dar um toque, eu abro o seu microfone, tá? Temos que interagir aqui. Galera, para um gás ideal e monoatômico, calcular a energia interna dele é 3 meios de nRT. Parece que a equação do Clapeyron, lembra do PV-N-R-T, né? Só que no gás ideal e monoatômico, quando eu quero somar a energia cinética de todas as moléculas, eu vou pegar o número 3, dividir por 2, 3 meios, multiplicar pelo tanto de moléculas que tem lá em mol, multiplicar pelo R, que é a constante dos gases, no sistema internacional, ele vai te dar ou 8,3, às vezes ele é chato, te dá 8,31, e às vezes ele é muito de boa, te dá 8. E vou multiplicar pela temperatura aqui em Kelvin, tem que ser em Kelvin, tá? Se eu jogar aqui, eu descubro a energia em Joule. Galera, mais para frente um pouquinho eu vou demonstrar essa equação aqui para vocês. Por enquanto, você só tem que acreditar que ela é verdadeira. Se eu tiver um gás ideal, e além de ideal, ele for monoatômico, mono, 1, as moléculas do gás só tem um único átomo, dá para mim, se eu souber qual é a temperatura desse gás,
saber qual que é a soma de todas as energias cinéticas de suas moléculas. É só jogar nessa equação. É o 3 meios de nRT, tá? A Maria Luísa, professor, eu posso tirar a fração e usar com vírgula? Pode. A Maria Luísa quer colocar 1,5 vezes N vezes R sobre T. Pode sim, tá? Só estou colocando aqui é porque é desse jeito que você vai ver no seu livro e na maioria dos, né? Se for pesquisar na internet ou em outros livros, você vai ver assim. Cara, primeiro, essa equação a gente só pode utilizar ela, só podemos usar se o gás além de ideal for aqui, ó, monoatômico, tá? Então, para esses gases anteriores aqui, ó, eu não posso usar para esse gás amônia, não posso usar para o gás ozônio, não posso usar para o gás nitrogênio, tá? Porque essas moléculas aqui são mais complexas. Eu só posso utilizar essa equação, 3 meios de nRT, se a molécula do gás ela possui um único átomo. Depois eu vou te mostrar de onde sai essa equação. Meninos, a lista 8 que caiu na sua mão, né? A lista 8, ela veio com 12 exercícios. 5 exercícios nós fizemos lá, né? Era referente à semana retrasada, não é assim? Do 1 até o 5. Os outros 5 exercícios, do 6 até o 10 da sua lista 8, eram referentes à semana passada, não é isso? Cada semana você tem que entregar 5 exercícios para o pessoal do colégio, lembra? Tá? Beleza? O exercício 10 da lista 8 envolvia esse conceito. Eu coloquei ele bem assim para cutucar. E nós vamos fazer no final da aula. Relaxa, tá? Essa semana, galera, vai cair uma nova lista na sua mão. Eu vou inicialmente passar 5 exercícios, que são os obrigatórios, tá? E depois eu coloco mais opções, que é para quem quiser aprofundar. Um dos problemas que você vai receber de hoje para frente, mano, terminou aqui, eu tenho que ir lá no pessoal do TI do colégio, da Tecnologia da Informação, e enviar 5 exercícios que vocês têm que fazer nessa semana, né? Um dos que vão aparecer lá são esse aqui, galera, tá? Esse exercício aqui, ele já está na lista obrigatória, na nova, que vai chegar na sua mão. E ele fala justamente de energia interna de um gás ideal. Vamos fazer agora, né? Você já está na correria, está com um monte de exercício aí. Cara, olha para esse problema. Considere que 2 mols, os 2 mols, N igual a 2, de gás hélio no cilindro abaixo, como sendo um gás ideal, encontra-se a uma temperatura de 27 graus Celsius. Use R igual a 8,3 Joule/mol Kelvin e determine a energia interna U desse gás. Cara, esse gás hélio é muito usado para encher balão de festa. A Maria Luísa, professor, eu só fiz os... Pode sim, amiga, tá? É que vocês estão agora acostumando com essa nova rotina de entregar os problemas, não é isso? Mas já vamos já, galera. Temos novas atividades. Ó, o Lucas já entregou tudo uma vez, hein? Rensga. Tudo bem, não tem problema, hein? Mas toda semana vocês têm que entregar 5, né? Isso aqui já é da nossa nova semana, não é isso? Cara, se for numa festinha de aniversário e ver esses balões com gás hélio, pega um desses lá e cheira. Você vai cafungar. Ele é um gás nobre, não vai dar barato não, tá? Ele é um gás nobre, não reage com nada. Mas quando você respira, você enche o seu pulmão com gás hélio, aí quando você vai falar, ele muda o timbre da sua voz. Fica mó barato. Você vai falar, fica tipo voz de pato, tá? O importante, galera, aqui é o seguinte, aqui tá cheio de moléculas, assim. E lá dentro desse cilindro, essas moléculas estão andando de um lado para o outro. Essas moléculas têm energia cinética. Se eu souber a temperatura do gás e o tanto de molécula que tem lá, dá para mim calcular a soma de todas essas energias. E eu vou chamar de U, é a energia interna de um gás. Primeiro passo, cara, essa temperatura aqui eu tenho que transformar ela para Kelvin. Então, não vou vacilar. Esses 27 graus Celsius, eu tenho que passar para Kelvin. Eu vou somar essa temperatura com 273. Então, eu falo que a temperatura do gás aqui dentro desse cilindro é 300 K. Temperatura de 300 Kelvin. E agora vamos inaugurar. Como que eu calculo a energia interna de um gás ideal e monoatômico? 3 meios de nRT. Cuidado para não confundir com PVNRT. Né? Mas é 3 meios de nRT. Eu vou substituir 3 meios. No lugar do N eu coloco 2, porque ele falou que ali não é 2 moléculas, não. É 2 mol, né? 2 baseadas de moléculas.
O R, mano, ele pediu para colocar 8,3, não é assim? Às vezes o cara vai ser bonzinho, vai te dar 8. Ou às vezes o cara vai ser carrasco, velho, ele vai te pedir para colocar 8,1. O que ele te der, você usa. E eu tenho que pegar os 27, somar com 273, colocar a temperatura em Kelvin. Cara, já fizemos umas contas cabeludas. Essa aqui tá flat, essa aqui tá suave. Cara, eu vou focar aqui. Esse 2 aqui, corta com esse 2. Cortou, não cortou? Cortou 2, assim. Cara, essa vírgula aqui, ela pode matar um 0. Mano, ó, esse 0 aqui, esse 0 tá mortinho. Eu posso sumir com essa vírgula e com esse 0. Esse 0 aqui, ó, tá morto, né? Então, na minha cabeça, eu vou focar aqui. Eu vou pegar o 3, fazer 3 vezes 30. 3 vezes 30 vai me dar quanto, meninos? 3 vezes 30 me deu 90. E você entendeu que eu tirei a vírgula aqui e sumi com 0? Ao invés de 8,3, meninos, ficou 83. Calculador é para os fracos, né? Cara, você vai multiplicar 90 vezes 83, não é assim? E você vai pegar aí e vai ter 7.470 joules. Isso. Pode ser que você dê uma pipocada no finalzinho, mas desce o 0, não é assim? Essa multiplicação tá de boa. 9 vezes 3, 27. Ó, o 7 aqui vai 2, não é assim? 9 vezes 8, meninos. Para, né? 9 vezes 8, cara. Você vai ficar com 72, com os 2 que foram 74. 7.470 joules. O que é isso? Isso aqui é o tanto de energia cinética que as moléculas ali dentro têm. Mano, eu posso ser engenhoso e utilizar essa energia para fazer algumas coisas, tá? Mas, olha, eu posso usar a energia que está lá dentro de um gás e transformar ela em outras modalidades. E você entendeu que para calcular a energia interna de um gás ideal e monoatômico, você só precisa saber quantas moléculas tem lá, o N em mol, e a temperatura. Dúvidas? Dívidas? Decepções amorosas? Se alguém não entendeu, fala, hein? Chama no bate-papo. Teve alguém que não entendeu a conta. Teve alguém que não entendeu. Aqui a gente tem que ser malandro nesses lances, cortar a vírgula, tá? Se a gente sair multiplicando tudo aqui, os números ficam grandões. Então, bora, meninos. Ninguém falou nada. Cara, na sua próxima lista, que vai cair agorinha na sua mão, lá no seu aplicativo, o seu Ademar vai te cobrar, cara, 5 problemas para essa semana. Nós já estamos fazendo, né? Já estamos ajudando o lado de vocês aí. Olha essa terceira questão, meninos. Isso também está na sua lista nova, hein? Galera, ó. Durante um tratamento com gases medicinais, um médico pretende utilizar 4 mols do gás xenônio que estão armazenados em um cilindro. Dentro desse cilindro tem um gás. O xenônio é um gás ideal. Ele fica quietinho. Não tem como, né? Tipo o O2. Um O cola no outro O. Aí a molécula do O2 tem 2 átomos, tá? Os gases nobres, cara, eles são cocôzinho, velho, tá? Lá na química, o Serginho vai falar para você com o Vanils, que homens, hein? Que os gases nobres, eles já têm a camada deles lá de valência lá, já certinha, redondinha. Ele não precisa fechar parceria, colar com outro átomo para ficar estável, não, tá? Então, geralmente, quando são gases nobres, cara, vai ser monoatômico. A molécula deles só tem um único átomo. Porém, devido a uma manutenção nos equipamentos de climatização do ambiente hospitalar, a temperatura aumenta de 18 para 25 graus Celsius. Use R igual a 8,3 Joule/mol Kelvin e determine a variação da energia interna ΔU desse gás. Cuidado, hein? Tem um pequeno erro, hein? Tem um pequeno aqui, né? Uma pequena pegadinha. O exercício que é da gente é a variação da energia interna, hein? O que é variação, galera? Variação é você pegar o final e subtrair do inicial. Então, cuidado, hein? Mano, ele quer variação. Fazer uma analogia com dinheiro. Quando é com dinheiro, vocês não erram nenhum, né? Você tem na sua conta R$1.000. Aí você tira um extrato no final do dia de 1.000, vai para 1.500. Você vai pegar 1.500 menos 1.000, mano, entrou 500 de grana. A variação é isso, né? Seu saldo aumentou em 500. Então aqui, galera, é muito comum em exercícios, ao invés da gente calcular a energia interna do gás U, eu calcular o ΔU, a variação. E nós vamos parar aqui, ó, vamos parar para pensar que nós não vamos ficar fazendo contas desnecessárias.
Se o gás é ideal e monoatômico, a energia interna dele é 3 meios de nRT. Ele te deu, parceiro, duas temperaturas, não foi? Cara, ele está te dando duas temperaturas. Ele te deu duas. Ele te deu a inicial 18 e a final 25. Então, um jeito mais tradicional de fazer isso é eu calcular a energia interna com a temperatura inicial com 18, depois calcular com a final 25, fazer as duas contas e depois diminuir. Não, parei. Não vai fazer isso não, tá? Nós vamos ser engenhosos, vamos ser criativos e vamos fazer uma conta só. Cara, na maioria dos exercícios, nós vamos ter que achar o delta U e não o U. Então, cara, ao invés de eu fazer a conta com o final, com o inicial e diminuir, a gente já diminui as temperaturas e faz uma conta só. Então, dá para a gente escrever essa mesma equação aqui e ela fica de um jeito mais prático. Meninos, ó, dá um print aí nessa tela aí, por favor, hein? Captura essa tela aí, por favor, ó. Printou? Print Screen System, printou? Galera, quando eu quiser calcular a variação da energia interna de um gás ideal e monatomico, eu posso fazer 3 meios de NR delta T. Tá? A Eduarda perguntou, professor, a temperatura precisa estar em Kelvin? Sim. O Duda, se eu fosse fazer a conta aqui, só que nós não vamos fazer, tá? Eu teria que passar o 18 para Kelvin, somar com 273, colocar aqui e fazer a conta. Eu ia pegar o 25, somar com 273, jogar aqui e fazer outra conta. Amiga, a gente não tem tempo para fazer isso, por exemplo, lá na prova do Enem. Então, para a gente fica muito mais fácil já fazer uma conta só que ao invés de colocar T, colocar delta T. Então, quando eu quiser a variação da energia interna de um gás, eu vou fazer 3 meios de NR, ao invés de eu colocar T, eu uso delta T. E por que é bom para a gente, hein? Misa, aí agora já mudou. A Eduarda perguntou, professor, mas tinha que estar em Kelvin? Agora não, amiga. Por quê? Quando eu faço variação da temperatura final menos inicial, 25 menos 18, a temperatura variou. Ela aumentou em 7 graus Celsius, né? Só que em aulas passadas, galera, a gente viu que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Galera, então, ó, pega esse bizu aqui rapidinho. Se eu for usar a variação da temperatura, aí tanto faz. A gente combinou que a variação da temperatura em Celsius é de que nem igualzinho a variação da temperatura em Kelvin. Então, quando eu faço a temperatura final menos a inicial, tanto faz ser Celsius ou Kelvin, que o resultado é o mesmo. Ah, então para a gente isso aqui é topper demais da conta. Por quê? Porque quando eu vou fazer a variação da temperatura, ó, 25, que é a final, menos 18, que é a inicial, deu 7 graus Celsius, mas se ela variou 7 graus Celsius, é igualzinho eu falar que ela variou 7 Kelvin. Kelvin bem, né? Ah, então em termos de variação, só quando for variação. Quando for variação de temperatura, aí sim. Aí, Eduardo, aí não importa se é Celsius ou Kelvin, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, meninos? A variação da energia interna do gás, delta U, é 3 meios. No lugar do N, eu estou colocando 4, assim. O R, ele me pediu 8,3. E fica muito mais fácil eu fazer com delta T do que ter que fazer com as duas temperaturas, passar para Kelvin e depois diminuir. Então, aqui, ó, eu vou jogar o delta T. Eu faço uma conta só. Então, quando o exercício te pedir a variação da energia interna de um gás, pega a temperatura final e diminui da inicial. Aí nem precisa passar para Kelvin. Porque variação em Celsius é de que nem igualzinho variação em Kelvin. Ah, então no lugar delta T aqui, ó, T, eu coloco 7, não é isso? Eu vou fazer a minha conta, eu vou focar nesses caras aqui, tá? Vou focar aqui, tipo, 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Esse pagode de cá eu já resolvi. Esse pagode aqui nessa bolinha é 6, né? E vou ter que fazer num cantinho aqui 8,3 vezes 7. Mas aí calculadora é para os fracos, vai fazer a conta, assim. Mas, ó, 3 vezes 4, 12, 12 por 2 deu 6, né? E eu vou fazer, cara, ó, 3 vezes 7, 21, por isso que apareceu um aqui. 7 vezes 8, cara, 7 vezes 8, 56, com 2, 58. Então, 8,3 vezes 7 dá 58,1.
Aí você vai evitar de usar calculadoras, celulares, né? Essas tecnologias da vida moderna ferra com o seu raciocínio lógico. Você vai multiplicar aí, cara, tá? 58,1 vezes 6, e aí você vai ter 348,6 joules. Meninos, então, o que isso aqui me diz, hein? Mano, quando o médico vai usar esse gás aqui dentro aqui, se a temperatura lá do ambiente hospitalar aumentou de 18 para 25, aumentou o tanto de energia que as moléculas têm. Elas ficaram mais excitadas, a energia interna aumentou em 348,6 joules. Então, dá um ok, meninos, dá um ok. Vamos lá. Primeiro, se o exercício quiser só a energia interna, 3 meios de nRT. Aí você tem que passar o T para Kelvin. Se o exercício te pedir a variação da energia interna, aí fica 3 meios de NR delta T. E como você vai pegar a temperatura final e diminuir da inicial, aí tanto faz ser Celsius ou Kelvin. E teve alguém que não entendeu isso aí? Dúvidas? Dívidas? Decepções amorosas? Agora, meninos, ó, a galera do Enem, hein? Pode ser que no Enem você nem tenha que fazer essa contalhada toda. O mais importante que esse exercício te mostra, cara, a variação da energia interna, meninos, ela é função exclusiva da temperatura. Se eu ver a temperatura de um gás aumentar, se a questão não te levar para o lado das contas, você fala que a energia interna de um gás aumenta, tá? Ele vai ter uma variação de energia interna positiva. Quando eu calculo ΔU e acho um valor positivo, isso me diz que as moléculas ali, ó, ficaram mais excitadas, mais agitadas, tá? Quando a temperatura de um gás diminui, a energia interna dele vai diminuir. E aí, se eu fizesse a conta, eu encontraria um valor negativo. Depois nós vamos fazer uma colinha. Quando o ΔU é positivo, significa que a temperatura do gás aumentou. Quando o ΔU é negativo, significa que a temperatura do gás diminuiu. Fechado? Meninos, alguém teve uma dúvida aí? Teve alguém que não entendeu esse problema? Dúvidas? Dívidas? Decepções amorosas? Não? Ninguém fala nada, quem cala consente. Então vamos lá, senhores. Agora, cara, na lista 8, de propósito, eu coloquei um exercício lá para tentar te tirar da sua zona de conforto, tá? Na lista 8, eu coloquei uma questão lá que é para você tentar fazer e quebrar a cara. Quando a gente tenta fazer problemas mais desafiadores, a gente vai melhorando o nosso nível de raciocínio lógico. A questão de número 10 da sua lista 8, quem não conseguiu fazer ela, não vai ficar no prejuízo em questão de nota. Por quê? Porque ela foi colocada estrategicamente para te tirar da sua zona de conforto e te fazer pesquisar. Eu vou corrigir ela agora, meninos, que ela é uma questão que a gente brinca que é coringão. Ela é uma questão que envolve toda a teoria dos gases. Teve uma questão que ficou para trás aí, muitos alunos não deram conta de fazer, mas não fica triste não, que foi essa questão aí, meninos. Eu vou corrigir ela, mas ela foi colocada de propósito, cara, tá? Para tentar te tirar da sua zona de conforto aqui. Meninos, olha, agora a gente sabe o que é a energia interna de um gás ideal e monatômico. Então, só agora a gente tem condição de fazer essa questão. E não vai ser muito fácil não, hein? Porque essa questão, galera, a gente vai dar um passeio por tudo que a gente aprendeu na física dos gases. Então, vamos lá, hein? Um gás monoatômico submetido a uma pressão de 1 atm possui volume de 1.000 centímetros cúbicos quando sua temperatura é de 300 Kelvin. Após sofrer uma expansão isobárica, seu volume é aumentado para 300% do valor inicial. Determine a variação da energia interna do gás e o trabalho mecânico em joules realizado por esse gás durante essa transformação. Era uma questão difícil, hein? Vamos lá. A Maria falou, professor, tem como fazer a 7 depois? Tá, faça, tranquilo, Maria. Eu vou para 10 aí que ela tivemos mais problemas. Mas vamos lá, faz assim. Cara, aqui nós temos já um problema. Vamos com calma, tá? Primeiro, aqui, galera, aqui ele fala que o gás sofreu uma expansão isobárica. O que significa isso? Iso, galera, significa igual, não é assim? Iso significa igual, não é assim? E o que o bárico diz para você? O que é uma transformação isobárica?
Isobárica, o iso igual. Você vai pegar essa letra aqui, meninos, olha, tá? Esse B vai virar de cabeça para baixo e vai te fazer lembrar um P. Transformação isobárica forçada de barra. É aquela que a pressão do gás não vai mudar, não é assim? Mas, ó, vamos que essa questão aqui é chatérrima. A pressão do gás não vai mudar, não é assim? Beleza? Mas o volume e a temperatura mudam. Ele está te falando que a temperatura é aumentada para 300% do valor, o volume é aumentado em 300% do valor inicial. Se o inicial é 1.000 centímetros, cara, se o 1.000 é 100%, ele falou que vai para 300%, então na matemática isso sugere pegar esse cara e multiplicar por 3. Ele está falando que o volume aumentou para 300%, então significa dizer que eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar por 3. Então, menino, você está entendendo por que eu vou falar que o volume dele, o final, é 1.000 e depois ele aumentou em 300%. Isso me diz que eu tenho que pegar esse volume, cara, e fazer ele multiplicar por 3. E se não entendeu isso aí, fala, hein? Você está entendendo por que eu vou multiplicar aquele volume por 3? Cara, das que a gente fez, esse aqui é o mais chato, tá? Ele é o mais chatinho de todos. Então, o seu volume final, ele aumentou para 300%. Todo mundo entendeu por que eu vou multiplicar por 3? Chama no bate-papo aí qualquer coisa, hein? Arrocha aí, hein? Arrocha. Ih, cara, o PowerPoint aqui se deu boró. Mas vamos lá. Você entendeu por que eu estou multiplicando por 3 aqui? Tem uns caras que é cavalo. Tem muitos alunos que são muito bons, tá? E fala, professor, então peraí, não enrola não, tá? Ele falou pra gente que a transformação do gás é isobárica. Então, já que a pressão não mudou, se o volume aumentou 3 vezes, a temperatura também vai ter que aumentar 3 vezes. Cara, para quem já é bom de matemática, já sabe o que vai acontecer com a temperatura. A temperatura também vai ter que ficar 3 vezes maior. E eu vou descobrir o que aconteceu com a temperatura do gás. Nem todo mundo tem essa habilidade, eu vou usar a equação geral. Lembra do PVT, Pavotó, PVT, Pavotó. PVT é Pavotó, não é assim? Já que a pressão não mudou, eu vou chitar, cortar o PI com o PO. Volume inicial, 1.000. Temperatura final, 3.000. Volume final, 3.000. Temperatura inicial, 300. Qual que é a final? Cara, se eu cortar os zeros aqui, ó, assim, já tinha um tempinho que a gente não usava o PVT, Pavotó, PVT, Pavotó, PVT é Pavotó. Quando eu multiplicar cruzado, 3 vezes 300, a temperatura foi para 900. Que é bom de raciocínio lógico, já tinha chegado nesse resultado aqui direto, sem essas contaiadas. O exercício, galera, quer duas coisas. Ele quer saber qual é a variação de energia interna e qual é o trabalho. Mas olha, vamos lá. Deixa eu só colocar as informações, hein? Ó, temperatura inicial 300, volume inicial 1.000 e a pressão inicial 1 atm, né? Aí nós fizemos a conta, nós fizemos o PVT Pavotó e vimos, galera, que depois que a temperatura, que o volume aumentou para 3.000, a temperatura foi para 900. A variação da energia interna, eu preciso do ΔT. Então, para mim achar o ΔT, temperatura final menos inicial, o ΔT é 600 Kelvin, né? Então, eu vou tentar calcular aqui a variação da energia interna. É 3 meios de NR ΔT. Ó, meninos, vai acompanhando. Essa conta aqui é canseira. Se por acaso você se perdeu aí, chama no bate-papo, que eu vou ajudando vocês, hein? Tá aí, tudo bem, senhores? Vamos lá. O que eu vou fazer agora, cara? Eu tenho um problemaço aqui, velho. Eu tenho o ΔT. Tenho o ΔT 600. O R ele me deu. Lá no exercício ele me deu o R. Falou que era 8,3. Mas, cara, dá para você ver aí que você não tem o N. Dá para ver que eu não tenho N. Eu não sei quantas moléculas tem lá dentro. Ah, então por isso que o exercício deu ruim. Tá? Pediram para voltar o slide. Diego, ó, vamos voltar aqui pro Diego rapidinho. Diegão, foi aqui, tá? Meninos, agora, eu vou voltar lá. Essa conta aqui, galera, a gente poderia ter feito ela de cabeça, tá? Ó, isobárica, a pressão não mudou. Tá, a pressão não mudou. Então, se o volume do gás 300%, 3 vezes maior, a temperatura, cara, tem que subir também e ficar 3 vezes maior.
Eu poderia ser malandrão aqui, falar 3 vezes 300, já achar os 900. Pronto, o Diego tirou. Dá um print aí, Diego. Printou? Agora vamos para a conta. Ó, os valores iniciais estão aqui. Os valores finais aqui, só para organizar. Eu fiz temperatura final menos inicial, não é assim? E vamos continuar. Para calcular a variação de energia interna, é 3 meios de NR delta T. Cara, isso aqui é questão para você errar mesmo, cara. Você vai me desculpar, mas quando vestibulares ou o Enem coloca esse tipo de questão, já é para você errar, cara, tá? Te toma muito tempo fazendo. Eu não tenho N aqui, cara. Ó que zica, velho. Ó que zica. Eu não tenho N. Mas eu vou lembrar da equação de Clapeyron. Lembra do PVNRT? Mano, na equação de Clapeyron, professor viajado, não rejeita tarado, não é assim? Por você nunca rastejei tanto. Dá para me calcular o N aqui, meninos. Dá para me calcular, porque eu posso pegar esse RT e jogar para lá dividindo. Ele vai para o outro lado dividindo. Então, se eu precisar do N, eu posso trocar por PV sobre RT. Isso, como nosso tempo aqui está curto aí, galera, temos 3 minutos para desenrolar aí. Isso, ó, eu vou escolher um P e um V aqui, ó, tá? Posso pegar os valores iniciais ou posso pegar os finais e jogar aqui, dá para achar o N. Mano, eu já vou meter isso aqui no lugar do N aqui, ó. Então, para arrochar nossas contas aí, eu vou pegar essa equação aqui, no lugar do N, eu vou trocar por isso aqui que está de verdinho, tá? Então, é 3 meios de NR, 3 meios de NR, meninos. Só que NR delta T, você entende que no lugar do N eu coloquei PV sobre RT? Aí eu posso cortar esse R, ó, tá? Posso cortar. Agora aqui eu vou ter que escolher, galera, tá? Aqui é o delta T, aqui eu vou colocar 600. E aqui é PVT. Ou eu escolho colocar com os valores iniciais, eu escolho, tem essa liberdade. Ou eu escolho colocar o PVT com os valores finais. Mas se eu vou fazer a conta, é melhor eu colocar os iniciais. São os números menores. E ainda assim tem um problemão, galera. Por quê? Por quê? Essa pressão em ATM, eu vou ter que passar ela para Pascal. E esse volume em centímetro cúbico, eu vou ter que passar ele para metro cúbico. Olha que exercício desgraçado, velho. Por isso vocês não conseguiram fazer. Então, na sua conta, irmão, ó a maracutaia aqui, cara. 3 meios, não é assim? Ó, no lugar do P, se eu colocar um ATM, eu rodo. Aí o 10 à quinta é para fazer o ATM virar Pascal. O volume dele, se eu colocar 1000 centímetros cúbicos, eu vou rodar. Meninos, essa questão é da lista 8, Lucas. Desculpa, irmão. A gente inverteu nas contas, tá? Ô, Lucas, foi a questão, a 10ª questão da lista 8, que a gente já colocou para todo mundo errar, que era para te tirar da zona de conforto. Bora, galera, deixa eu terminar. Estrategicamente eu estou fazendo ela no final da aula, que é para não ter muito tempo pra você me xingar aí, né? Virtualmente. Ela é uma questão chata. Galera, ó, o 1 ATM, eu coloquei 1 e coloquei 10 à quinta, porque eu estou transformando ele para Pascal. Outro BOzinho. No lugar do VI, cara, o 1000 centímetro cúbico, eu teria que dividir por 1000 duas vezes para transformar ele para metro cúbico. Dividir por 1000 duas vezes é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 6. Meninos, olha, a temperatura aqui inicial 300. E aí, senhores, ó, o delta T 600. Ô, Marina, calma, amiga. Você vai pegar o link da aula e vai voltar do comecinho. Eu juro pela sua alma que você vai entender. É que foi virando uma bola de neve, amiga. A questão foi usando todo o lance. Tudo que a gente aprendeu de gases, a gente está usando essa questão. Bora, galera. Menos de 1 minuto, hein? Bora, vamos acabar aqui. Ó, mano, o que eu vou fazer aqui, senhores? Eu vou dividir 3 por 2. Vou cortar 2 zeros do 600 com 2 do 300. E vou dividir o 6 aqui por 3. Então, 3 por 2 deu 1,5. Esse 1000 aqui eu posso falar que é 10 a terceira. Aí eu conservo a base que é 10 e faço a conta com os expoentes. 5 mais 3 menos 6. E o 6 dividido por 3 é 2. Eu vou multiplicar 2 vezes 1,5, vai me dar 3. E fazendo a conta com os expoentes, 5 mais 3, 8. 8 menos 6 é 10 ao quadrado.